Boa noite, tudo certo? Hoje eu vim com a Isabelle aqui, né, para a gente falar um pouco de todo o processo que a gente fez aí nos últimos meses como afiliado nos Estados Unidos, né? E preparei aqui um documento, compartilhar com vocês aqui. Conseguindo. Tá saindo aí certinho? Tá, tudo certo. Pronto, fechou. Então, assim, basicamente, né, indo pelo início aqui, o principal tema aqui que eu vou trazer é sobre a eliminação de variáveis, né? Então, tipo, o processo e o modelo mental que eu criei aqui na operação e fez com que a gente validasse e escalasse uma oferta, né, autoral no mercado americano durante muito tempo, foi basicamente focado nisso, de eliminação de variável, que acabou entrando em vários outros âmbitos, como criativo também, e outras coisas que eu vou trazer depois aqui para vocês, e que a Isabelle vai trazer a parte, né, falando exclusivamente só dos criativos ali, tá? Então, basicamente, sim, quem sou eu? Meu nome é Matheus Cardonski, sou cofundador do Grupo Ether, e líder, basicamente, do setor ali de produção. Então, eu cuido tanto da parte de copy, quanto da parte de edição, e da parte de projetos ali, né, junto com a Isabelle, que cuida ali da head de copy, tem a Isabela também, que é head de edição, e tem a Carla, que cuida dos projetos, mas eu fico ali em cima daquilo, né? Então, assim, antes do Grupo ETA, a gente teve a BCL, que foi outra empresa, que a gente operou durante 2 anos lá no mercado brasileiro também, de nutracêuticos, né, na Page, e faturamos lá mais de 25 milhões durante esse período, basicamente, né? O Grupo ETA nasceu em fevereiro de 2026, então é recém-nascido, né? Com uma proposta definida, 100% focado no mercado americano de nutracêuticos como afiliado, o resultado abaixo do nosso dashboard interno do período, né? 155 dias de operação, que é basicamente esse resultado aqui, né? E todo esse resultado veio de uma única oferta que eu mesmo escrevi, rodando com os potes ali do produtor, né? Basicamente aqui são os dados dessa oferta, né? São 3.682 criativos testados neles, né? 59 testes de funil e 155 dias inteiros rodando, né? Primeiro dia, 19 de fevereiro, e ela roda até hoje, tá? E o que eu vou mostrar aqui é o modelo mental por trás disso, né? Como eu cheguei até isso aqui. E o princípio, né, como eu disse inicialmente, é a eliminação de variáveis. Então, eu acho que o erro mais comum que eu acredito que não só donos de operação, mas copywriters como tudo, assim, cometem é quererem testar muitas coisas ao mesmo tempo e achar que isso é combar o validado, necessariamente. Sendo que, às vezes, é muito mais eficiente você ir testar uma variável em cada criativo, uma variável, e pegando a sua hipótese e comprovando sua hipótese ali com os dados. Basicamente, foi esse princípio que fez com que a gente criasse aqui cada fase da operação, que fez com que desse certo, né? Então, assim, todo teste de oferta aqui responde a uma pergunta, e o erro mais comum da operação média é tentar responder várias ao mesmo tempo, né? Trocar criativo, lead, estrutura de campanha na mesma semana, e depois não saber o que causou o quê. E o modelo funciona ao contrário, cada fase existe para eliminar uma variável, né? E aí que entra um principal fator, que eu acredito que a maioria dos players assim, do mercado, ou também os copywriters do mercado, não tenham, que eu acho que a virtude principal que precisa para ter aqui é paciência. Então, é você realmente esperar para ver o seu teste ali no dashboard e entender se ele deu certo, o que deu certo, né? Fazer uma análise. Mas muitas das vezes as pessoas passam por cima disso e vão fazendo, testando, e acabam torrando caixa desnecessariamente, só porque tá com muita agonia ali para fazer, ou acha que isso é intensidade, e acaba torrando caixa, né? Desnecessário. Então, enquanto uma variável não está eliminada, tudo mas fica travado nesse modelo mental aqui, né? É lento no papel e rápido na prática, porque você nunca volta atrás para retestar o que já vai estar respondido, basicamente. Então, as 3 perguntas em ordem aqui que a gente definiu como principal ponto essa oferta vende?
como escalamos essa oferta, como lateralizamos a escala dessa oferta. Então, basicamente, essa oferta vende, aqui já se pressupõe que você já tenha uma oferta pronta, né? Criativos prontos aqui. Então, basicamente, seria algo nesse sentido. Mas isso daqui é quando você já tem isso, né, no caso. Basicamente, antes da fase 1, eu vou falar um pouco de como eu escrevi essa oferta aqui, né, e a construção dela, que foi basicamente a oferta é autoral, né? Eu escolhi o nicho onde a equipe e eu tínhamos mais experiência e facilidade de escrita lá no Brasil, né? Que a gente não tinha experiência ainda com os Estados Unidos. E a primeira variável que você elimina é sua própria chance de assertividade baixa aqui, né? Então eu não ia testar nos Estados Unidos um nicho em que eu, sei lá, não tinha facilidade de escrever e nem meus copos tinham. Então, decidi pegar o nicho que a gente estava acertando mais em alta lá no Brasil e colocar aqui. Então, o método de construção que eu peguei foi a psicologia por trás de 3 VSLs escaladas do nicho e cada uma com um papel diferente. Então, eu não necessariamente peguei, sei lá, 3 VSLs escalados, porque o que mais acontece, vocês vão ver isso na prática, tá entrando aí no Swipe Offers e olhando, tipo, sei lá, pega os últimas 3 VSLs ali do Swipe Offers escalados e tal, você vai pegar e ver que, tipo, uma é batendo o controle da outra, então, basicamente, é a mesma coisa, né? Então, você está querendo modelar 3 VSLs, mas, no fundo, você está modelando uma só. Então, o que eu fiz foi, de fato, eliminar essa variável de estar, tipo, pegando a mesma ideia e testando, né? E peguei 3 diferentes. Então, eu peguei a escalada do momento, né, na época, e que o leilão estava premiando, então eu sabia que estava bem escalado, eu tinha essa informação, e eu também peguei ali, através do Swipe Offers, né? Tinha também o clássico, né? Basicamente era uma VSL que escalou tanto no passado, que a maioria das VSLs do nicho herdou a Big Idea dela, é o DNA do nicho. Eu acho que todo nicho tem uma VSL dessa, né? Você sabe ali, ED tem o, sei lá, o truque do cavalo, o truque do gorila, né? Em diabetes tem o ritual japonês, né? Tem umas que são clássicas, né? Em emagrecimento tem ali o Pink Salt Trick. Então, você sabe as clássicas que tem e que deram muito certo no passado e por algum motivo deu certo, então ela merecia ali atenção. E tem a Coringa, basicamente, foi uma outra VSL com uma outra Big Idea, que também escalou forte nos últimos meses, assim, não estava escalando naquele momento, mas foi uma que, tipo, ia ser a diferenciação, né? Ia me dar um outro lado sobre aquilo ali, né? Então, assim, o ponto central foi que eu não bati controle, né? Eu não peguei e troquei uma VSL truque da banana pelo truque da maçã, basicamente, né? Eu entendi ali porque aquela ideia funciona naquele nicho, qual dor ela toca, qual crença ela quebra, porque o avatar acredita tanto naquilo, e repliquei esse mesmo mecanismo em outro caminho, que pareça algo novo. Eu acho que isso daqui é algo que a maioria de vocês já sabem, né? Que pegar as variáveis validadas de cada uma e montar uma Frankenstein ali, uma VSL nova, eu acho que já é algo já comum do mercado. Eu acho que muita gente já fala sobre isso. Então, o ponto forte principal aqui é realmente descobrir se essa oferta vende, né? Então, depois que a oferta está pronta e tal, a gente vai lá e testa ela de fato para saber, para responder essa pergunta. Então, a gente faz todas as fases aqui baseadas em perguntas. Nessa fase, foda-se o lucro e o ROAS, né? É o momento de comprar dados para responder uma única pergunta, né? Quem olha o ROAS acumulado na fase 1 mata uma oferta boa e escala uma oferta ruim. A maneira mais inteligente de responder é olhar a taxa de conversão por criativo e não o acumulado da oferta em si. Então, às vezes, a gente olha ali no Dash e a oferta no primeiro dia, no segundo dia, está lá um ROAS muito abaixo, prejuízo, e você esquece que, de fato, tem 1 ou 2 criativos ali performando e acha que a oferta é ruim por conta disso. Então, assim, nosso setup inicial foi uma levada, né, com 15 criativos, que seriam 5 bores e 3 hooks cada, né? Dos 5 bores, 3 eram modelados do mercado, ou seja, criativos do nicho que estavam escalados ali no Swipe, né? A gente pegou ali no Swipe Offers, baixou, entendeu? Modelamos para a nossa oferta, e 2 novos, originais, no modelo que vai ser passado pela Isabelle aí, posteriormente, certo? Então, por que mais modelados que novos nessa primeira levada? Porque aqui, nessa fase, a variável é, de fato, o teste de oferta, não o criativo em si. Criativo modelado, ele já é validado ali no leilão. Ele já se provou que vende em outras ofertas, né?
Então, isso daí tira o risco do criativo da equação e eu consigo entender se a oferta converte com criativos que estão convertendo hoje em dia ali no mercado. Então, se eu testasse a oferta com 5 criativos novos e não vendesse, eu não saberia se o problema era a oferta ou criativo. E aí eu ia entrar naquele colapso que eu acho que todo mundo deve entrar, de tipo, pô, será que é criativo? Será que é oferta? Aí às vezes você fica estendendo muito um teste de oferta ou até testando menos um teste de oferta por você não saber, né? Você ir eliminando essas variáveis. Então, seria 2 variáveis abertas ao mesmo tempo, exatamente o que o modelo proíbe. Então, é o que a gente fez e para aumentar a probabilidade ali de assertividade, a gente coloca sempre 2 leads testando ali um split de 50-50 para ser justo, né? E, basicamente, aqui é a linha do tempo. Dia 1 a 3, roda elevada a 1, criativo que saiu, venda ganha o dia 4, basicamente, né? No dia 4, entra a levada 2, 15 criativos novos, mesma proporção, 3 modelados e 2 novos bodies. Dia 4, 6 e 7, levada 2, roda seus 3 dias. Então, são aí basicamente 6 a 7 dias de teste, né? Com 30 criativos, 2 leads, e é um dado suficiente para decidir algo. Não significa que aqui eu vou ter a resposta de algo, mas já tem dados o suficiente aqui para você decidir alguma coisa. A VSL já tem, por exemplo, 1000 views aqui, né? 1000 visualizações únicas. Então, você já consegue decidir ali, por exemplo, o criativo que performou, você consegue decidir ali qual lead foi melhor, né? O que você vai decidir do funil. Então, é importante respeitar esse tempo e respeitar esse processo, não querer... eu não recomendo, pelo menos, né, pegar e fazer 50 criativos na primeira levada e testar, como você vai acabar pulando demais etapas e queimando um caixa desnecessário ali. E aí vem a regra de sobrevivência, né? Definir antes um teto de prejuízo tolerado para essa fase, né? E o teste compra dados, mas dados têm preço máximo. Sem teto, o teste vira a torneira aberta de caixa. O que significa? Já aconteceu com a gente, da gente testar, por exemplo, essa mesma coisa, ou em outra oferta, e a gente testou 2 levadas, e a oferta não teve nem IC, nem compra. Não vendeu, nem teve IC, em nenhum dos criativos, nenhum dos 30. Então, tipo, naquele momento a gente só falou, pô, isso daqui não vale nosso dinheiro nem nossa energia, vamos próximo. Basicamente, foi ali que a gente pegou e viu. Enquanto outros não teve venda e teve IC, enfim. Só que é exatamente aqui que você decide colocando uma regra clara, né? E essa regra ela tem que ser definida conforme o que você vai gastar ali de tráfego, né? Para você entender quantos criativos você pode gastar ali e quantas leads. E aí, basicamente, aqui o critério de decisão, o parâmetro na época foi bem simples. Um criativo que rodou ali seus 3, 4 dias e fez 3 vendas ou mais, foi um sinal verde já, e ali foi o ponto-chave, né? A oferta pode estar acumulando com rua 0,2 ali no vermelho, não importa. Se o único criativo dos 30 bateu esse parâmetro, a oferta vende, e o que falta é encontrar a combinação certa, e isso já é um problema da fase 2. E assim, sendo honesto, na época eu não tinha esse dado, mas por mais que pareça que 3 vendas não é significância estatística, depois eu puxei isso, né, esses dados, todos esses dados acumulados, e ele é um sinal direcional que posteriormente eu comprovei aqui, que 98,7% das campanhas vencedoras de criativos que tiveram mais de 20 vendas com ruas acima ou igual de 1,3 iniciaram seu período de teste fazendo 3 vendas. Então, no nosso caso, o sinal veio duplo, né? Um criativo bateu o parâmetro e uma das leads terminou com 3 vendas a mais que a outra. Foram 2 variáveis respondidas no mesmo teste, consequentemente, a lead que mais funcionou com o criativo que vendeu mais. Então, assim, tudo se encaixou aqui também para que a gente pegasse e tomasse as próximas decisões, que foi na fase 2. Então, entrando na fase 2, o placar de variáveis eliminadas foi a oferta, vende, mesmo que seja por um criativo em 30. A lead, a perdedora, foi cortada. Em aberto, então, qual combinação de criativo? Então, a fase 2 é como a gente fecha a matemática do tráfego para que a gente consiga escalar aquela oferta, né? E aí, basicamente, a decisão que a gente toma é dar all-in no vencedor. Então, no caso aqui, foi o criativo 11 da levada 2 da Isabelle, que ela escreveu aqui, que, inclusive, não foi um dos modelados, tá? Foi, tipo, seguindo o método dela ali. E a inversão de proporção é basicamente a que a gente estudou a psicologia desse criativo, o que ele toca, como ele abre, a big idea ali, e replicamos ele na terceira levada, né? Na terceira levada dos 5 bodies.
dos 4 bodies foram com a mesma big idea desse criativo 11, né, originais, mas todos filhos da mesma psicologia, e um body novo, de uma ideia diferente, com uma contingência permanente de novas ideias ali. Então, assim, a gente teve uma inversão da fase 1, né? A proporção era 3 validados do mercado, 2 apostas, e aqui a gente vira para 4 ideias validadas interna e uma aposta só. E aqui a gente explora e a gente passa, né, da exploração lá em cima para concentração de fato. E quando você não sabe o que funciona, né, quando descobre, você vai e concentra. E aí, basicamente, o que a gente faz também é fazer sempre um body novo para que a gente tenha essa contingência, porque toda Big Idea uma hora vai saturar, e é justamente esse outro body que vai rodando em paralelo, vai dando ideia para a gente de outros focos que a gente pode ir depois replicando ali. Então, assim, a psicologia do Criativo 11 não ficou só em criativo, a gente pegou a lead vencedora e colocamos uma mini lead na frente dela, inspirada no Criativo 11, e a gente colocou 20% do tráfego nela. Então, a fase 2 iniciou com 80% na lead vencedora do teste passado, 20% nessa mini lead do Criativo vencedor na frente dessa lead, né, com 20%, e, basicamente, 15 criativos inspirados ali no Criativo 11 e um criativo, no caso, focado em algo novo. Então, da levada 13 diante, o jogo virou replicar aquela mesma ideia de psicologia em leads, mini-leads e novos criativos. Cada vez acertando mais variações, porque todas nasciam de uma raiz já validada. E essa mesma Big Idea perdurou de fevereiro até junho, onde o mercado começou também a replicar aquela mesma psicologia e as métricas, consequentemente, também aumentaram. E é por isso que também a gente tinha outras contingências de Big Idea que funcionavam em paralelo, o que não fez a gente cair na saturação ali da ideia e ter várias replicações de criativos que funcionavam ali com o tempo, né? E aí vem a fase 3, que é como é que a gente lateraliza essa oferta. Então, com a oferta eliminada, o criativo eliminado e a escala validada, a pergunta agora é como a gente volumiza isso, né? Como a gente multiplica criativos sem multiplicar a equipe. Basicamente, foi algo que eu fiz aqui também. O sistema de nomenclatura já existe dentro da operação há um tempo, né? Mas ele serve basicamente para... ele serviu como base de tudo para eu conseguir aplicar essa eficiência aqui dentro da operação. Foi aí que eu criei esse sistema de nomenclatura de criativos, né? No próprio nome do criativo, tem todos os dados dele, então quem escreveu, o copy, quem editou, qual criativo, qual hook, se é remake ou não é, tem tudo na nomenclatura do criativo, e o dashboard que eu criei ali puxa as métricas em cima disso. E aí vem o principal ponto, que é um criativo, né, na minha percepção, ele é formado por 3 grandes núcleos, que é basicamente copy, edição, e o resultado são as métricas ali, basicamente, né? Então, a copy diz uma coisa, a edição diz outra, né? E a métrica diz o que aquela junção significa no tráfego, basicamente. Então, sem nomenclatura, você tem 3.000 criativos e 0 informação. Com a nomenclatura, cada criativo vira uma linha de dado catalogado. E aí, o catalogar exige parâmetro, né? Eu peguei os melhores criativos da operação, mas, óbvio, né? Esse melhor precisa ser definido. O parâmetro que eu usei foi um bom criativo, é o que teve 12 vendas ou mais com ruas igual ou maior que 1.3 do período X ao período Y. E aí isso me retornou um banco de 30 criativos validados daquele período, a matéria-prima da matriz, né? A matriz de remakes, basicamente, foi o que eu criei aqui, na época, e foi aí que a nossa capacidade, na época de produção, eram 5 copies e 6 editores, né? Com a média ali de 12 a 15 criativos por editor dia. 75 a 90 criativos dias ali no pico da equipe, né? A lógica inicial da matriz foi empilhamento de hook, né? Acho que todo mundo aqui deve saber como é. Você basicamente pegar um hook, colocar na frente de um criativo ali que já tem o próprio hook, né? Sem empilhar hooks. Então, pegar o hook de um criativo validado e colocar na frente de outro criativo validado. Foi essa a lógica, né? E a conta da combinação foi, com 5 criativos validados, você tem 5 corpos e 5 hooks. Em cada hook empilhado na frente dos 4 corpos, dá 20 combinações, basicamente, um lote inteiro a partir de apenas 5 criativos, né? Então, assim,
Quando você tem 30 criativos, a combinação que você pode fazer é na casa dos 1.000 e poucos, né? Mas, assim, quando você tem só, por exemplo, 5, também vale a pena você ir lá e testar essas 20 combinações logo, né? Porque aí você tira isso. Uma coisa até que é bom reforçar nessa parte, que até o Edivan, que está aí na cal, ele trouxe, que é importante, é, é que na época eu não aplicava isso, né? Só que eu vi na prática depois que realmente tinha uma performance muito pior, que era não só ter o parâmetro como um bom criativo 12 ou mais vendas e um ROAS 1.3 aqui. Eu teria que pegar bons criativos também que tivessem congruência entre si, né? Não necessariamente congruência entre si, mas que um hook tivesse a resposta no body dele, entende? Então, basicamente, o que a gente analisou aqui na operação é que os criativos que mais performaram eram criativos que o Hulk abria um looping de pergunta para o prospect ali que está assistindo, e o próprio corpo respondia já esse loop. Então, não era aquele hook clickbait, sabe? Aquele hook que, tipo, fala uma coisa e o body fala outra, entende? Então, foi uma coisa que foi 100% dos criativos que validaram tinham isso, né? E a maioria dos fracassados não, todos os fracassados não tinham isso, né? Então, eles não chegavam e fechavam esse looping ali do Hulk, e é um ponto que o Edivan, né, na época eu passei isso também para a operação do Edivan lá, e ele validou, e pegou e testou dessa forma, e melhorou muito mais a assertividade, pegando ali os criativos que são validados e que são, às vezes, até variações um do outro, né, e empilhando. Então, também é outro ponto importante de trazer aqui. E, basicamente, no painel diário do editor ali, esse lote vira 15 remakes, mais 5 opcionais ali, né? No caso, seriam 20 criativos a mais. Cada combinação já é numerada, nomenclatura, né? Com o hook, o tempo do corte, o corpo linkado no drive, o editor não decide nada, ele só monta um quebra-cabeça, e os 30 criativos do banco foram divididos em grupos de 5, cada grupo gerava seu lote de 20, e os copos não precisavam fazer absolutamente nada, né? A combinação foi criada e os editores montavam. Então, enquanto os copies estavam escrevendo mais 15 criativos, os editores estavam também, além de editando esses 15 criativos, no final do dia estava ali pegando e fazendo essas 20 combinações, que era um jogo rápido. Cortava, jogava, cortava, jogava, cortava, jogava. Era um quebra-cabeça, né? Então, eu consegui dobrar a quantidade de criativo na época sem precisar contratar mais ninguém. E foi basicamente um ponto crucial ali que fez a gente conseguir aumentar o nosso volume absurdamente no mês de junho ali, principalmente, e dobrou a nossa produção, né? Então, o trabalho do editor era montagem, era cortar o hook, colar na frente. Editores saíram de 15 criativos para 30 por dia, basicamente, o dobro sem contratar ninguém, e com a vantagem que o criativo novo nunca tem, a performance era mais previsível, porque cada peça da combinação já foi validada individualmente. E aqui você não está testando ideias, está recombinando acertos. Era uma proporção de 50% de criativos que os copos estavam fazendo, tanto originais quanto variações de Big Ideas validadas, e 50% de criativos remake dos campeões, certo? Então, assim, basicamente, o que eu trouxe aqui para vocês é isso aqui. Eu vou passar a palavra aqui para a Isabelle, e aí, no final, a gente abre o espaço para vocês perguntarem, fechou? Boa noite, gente, tudo bem? Matheus já me apresentou parcialmente aí, mas eu sou Isabelle, eu sou copy chief aqui do Grupo Ether, e eu sou mais focada ali na parte de criativo. Então, eu vou trazer alguns pontos aqui para vocês que eu vejo como muito importantes e que eu acredito que sejam algumas coisas que influenciam bastante aí na percepção de todos vocês. Então, deixa eu espelhar aqui rapidinho. Vocês estão conseguindo ver? Tá. Fechou, gente. Então,
A minha parte era inicial, então acho que o Matheus ele já trouxe um apanhado muito grande, principalmente das coisas que ele faz em VSL, e que com o criativo a gente segue aí a mesma lógica. Então, eu vou mostrar para vocês justamente como nasce esse criativo que quebra totalmente o padrão e como transformar um único criativo, que normalmente é o que a gente demora mais para acertar, em uma variedade de criativos que sejam tão assertivos quanto. E aqui a gente não fala só de remake e remakes um pouco mais diretos, no sentido de mudança de autoridade, enfim. Então, eu vou começar só introduzindo aqui, mas basicamente, primeiro eu vou falar sobre o porquê de você não precisar acertar todos os criativos que sobem, todos os criativos que você escreve, e isso é algo muito, muito impossível ali na prática. Então, um acerto combado ali com o sistema, usando inteligência artificial, principalmente como o Matheus falou, além de otimizar muito as vidas, elas basicamente oxigenam a oferta de uma forma muito melhor e com muito mais qualidade. Segundo, eu vou mostrar para vocês como fazer esse criativo que quebra o padrão e domina o leilão, como ler as métricas desse criativo, como ler ali a copy desse criativo para entender o que realmente deu certo, porque eu acredito que esse seja um dos pontos principais, e, consequentemente, desse criativo campeão, a gente fazer outras variações, e principalmente usar a inteligência artificial para a gente conseguir fazer uma análise um pouco melhor e otimizar o tempo de todo mundo. Então, basicamente, existe uma grande promessa que ninguém cumpre, que é justamente de ser genial toda semana, porque a gente associou a copy a ser muito criativo e extremamente disruptivo, e inovar todos os dias, e acordar e falar, não, hoje eu vou fazer um criativo revolucionário. E aí a gente quebra a cara quando a gente vai e sobe uma levada de 10 criativos e 9 morrem ali no segundo dia. Então, a verdade é justamente que você não precisa acertar todo criativo, você só precisa realmente acertar um criativo e extrair o máximo desse criativo de uma forma extremamente inteligente. Então, ser genial todas as vezes vai ser impossível, e aqui o que deu 100% certo foi justamente ter esse método que vai multiplicar um único momento ali de genialidade, um criativo muito foda, em criativos que sejam tão fodas quanto e que a gente não tenha tanto trabalho assim. Então, a nossa taxa de assertividade ali de criativos novos, ela não é absurda, então não é sempre que a gente tem essas ideias geniais, e tá tudo bem porque a gente conseguiu montar um sistema que é realmente muito melhor. Então, o jogo é realmente não acertar mais, mas é entender exatamente, como o Matheus falou, por que aquele acerto ali aconteceu e não deixar esse Ed campeão morrer sem ele deixar algumas variações. Então, eu acredito que o grande vilão da vida de todo copy é justamente um criativo que é órfão. Então, é um criativo que escalou, ele morreu e ninguém dissecou ele realmente. Então, às vezes, a gente acha que analisou, que entendeu por que aquilo ali deu certo, mas, no fundo, a gente não faz a menor ideia de como aquilo saiu. Então, a ideia, ela basicamente é enterrada com CPA, e eu acredito que todo mundo aqui já teve um. Eu demorei muito de aprender isso, eu tive muitos criativos que morreram sem que eu aproveitasse o máximo deles, e sem nem entender o porquê eles deram certo. Então, o criativo campeão ali, ele não é único e ele não é o fim, ele só é insumo para a gente conseguir fazer criativos muito melhores. Então, o Matheus já falou um pouco mais sobre a parte de VSL na prática, então eu não vou me aprofundar muito, mas basicamente eu trouxe o que eu chamo de tese antigenialidade, que é justamente o que eu apresentei aqui para vocês, de você ter um criativo campeão e só trabalhar em cima deles. Óbvio que você não precisa deixar de produzir criativos novos, porque isso é uma completa burrice, mas é você realmente extrair o máximo de uma coisa. E eu acredito que o ponto principal dentro de tudo isso é o leilão. Então, o leilão, ele basicamente precifica os anúncios não por quem paga mais, ele realmente entrega para quem vai gerar mais valor para o usuário. E para o Facebook, para o Zuckerberg, o valor ele é medido ali em atenção,
em retenção e o fato de o clique ser mais qualificado. Então, quase todo mundo aprende ali a copy de um criativo como psicologia e criatividade, e nossa, como eu sou disruptivo, vou estudar e vou pesquisar muito. Isso é importante, mas hoje eu vim trazer um pouco mais para vocês a copy de uma forma mais racional e menos prolixa, justamente como matemática. Então, copy também é lógica, também é número, também é pensar de uma forma um pouco mais rápida, um pouco mais clara. Então, basicamente, cada escolha de escrita, ela sempre vai voltar para a gente como forma de métrica. Não é só como vendas, a gente tem ali outras métricas secundárias. Então, o meta, ele vai vender a atenção, e se o feed ele ficar chato, a pessoa vai fechar o aplicativo e o estoque do meta, ele vai encolher. O objetivo não é esse. Por isso, ele vai favorecer sempre o anúncio que as pessoas realmente gostam de assistir. Então, anúncios que se pareçam com o conteúdo que ela já assiste normalmente. Deixa eu passar. Então, o criativo chato, o criativo normal, o criativo assim como todos os outros criativos que a gente consegue ver aí, eles normalmente têm métricas chatas. Então, o CPM ele é inflado, o alcance dele é extremamente sufocado, ele é um criativo limitado, e o teste dele é extremamente caro. Então, aqui na operação, o nosso criativo que mais escalou foi um criativo que rodou assim, por 2 meses, que foi esse CV11 que o Matheus mostrou. Então, foram 2, 3 meses com o mesmo criativo, mantendo a mesma performance, e ele só morreu depois que uma conta muito boa caiu e ponto. Mas foi um criativo que, por ser um criativo disruptivo, por ser um criativo que conversa ali com o que o prospect ele quer consumir, ele era extremamente duradouro e as métricas dele eram extremamente baratas. Então, basicamente, o criativo que ele quebra o padrão e entra nesse padrão do que a pessoa quer realmente assistir, ele recebe um desconto extremamente interessante de um CPM mais comprimido, uma distribuição, obviamente, maior. Então, o que eu vou trazer para vocês também é esse gancho de congruência entre o conteúdo do criativo e as métricas e o que a gente pode fazer com ele. Porque eu acredito que um dos pontos mais difíceis para mim nesse sentido foi justamente entender o que eu faria com as métricas de um criativo. Então, deixa eu passar. Então, eu acho que um dos pontos principais para você conseguir fazer um bom criativo e um criativo que realmente fuja ali do padrão do leilão é justamente você entender que a maioria do mercado escreve para uma dor que é ativa. Então, a gente fala muito do problema, a gente entende que o prospect ele é extremamente consciente, que ele está sempre ali em modo de compra. E esse prospect, ele realmente existe. O prospect que a gente já abre o criativo fazendo uma grande promessa, falando do problema de uma forma mais direta, ele existe. Mas ele existe no Google. Então, ele existe em outras redes totalmente diferentes, onde ele vai, faz uma pesquisa e encontra o que ele estava procurando. Mas no feed do Instagram, do Facebook, a pessoa não está procurando em nenhum momento nada relacionado à solução ali do problema ou o próprio problema. Então, 90% do tráfego, ele está no tédio passivo. Então, ninguém está buscando nada. O seu anúncio, ele só interrompeu a vida de uma pessoa que, sei lá, está no ônibus, ela está procrastinando, ela está na cama dela, ela está no modo zumbi, vendo vídeo de cachorro e de famosos e notícias. Então, a gente não compete com o nosso concorrente direto. E o objetivo é que a gente fuja ao máximo de competir com o concorrente direto. A gente precisa competir ali com vídeos realmente de entretenimento, fofoca, notícia, meme de cachorro. Então, um prospect saturado, que é o que nós temos hoje em dia nos big nichos, é muito difícil a gente não encontrar um prospect saturado, é aquele prospect que é extremamente imune à promessa. Então, ele só vai parar para realmente assistir o seu vídeo e ficar se você despertar muita curiosidade, identificação, ou se for uma coisa puramente por entretenimento. E eu vou ensinar vocês a fazer isso. Então, basicamente, o objetivo inicial do anúncio nunca vai ser curar a dor daquele prospect. É realmente sequestrar o tédio dele enquanto ele está fazendo outras coisas mais relevantes e você tentar converter depois. Então, o aprofundamento ele sempre vai ver depois. Porque quando você já tem a atenção, você tem tudo. Então, o objetivo é justamente entender como vocês vão trabalhar isso. E isso é literalmente um método que dá certo aqui e que não se restringe ali a uma oferta só.
ele dá certo em todos os nichos e em todas as ofertas que a gente testa. E aí, nós temos aqui 4 alavancas de quebra de padrão, que obviamente vocês já conhecem como copy. Então, é meio que uma disrupção calculada. Então, quebrar o padrão não é você ser aleatório, você só colocar ali um vídeo que chama atenção e depois você pula totalmente para outra coisa. Obviamente, isso dá certo. Eu já vi alguns ads que tinham aquele vídeo do copinho e uma pessoa mexendo um copo com água e umas sementes. E aí depois vinha para um corpo totalmente diferente. Isso dá muito certo, mas a chance de dar certo é muito pequena. Então, você precisa sequestrar esse tédio de uma forma muito mais inteligente e se aprofundar depois. E aí, basicamente, a estratégia que a gente precisa usar é uma camuflagem neurológica. Então, a gente trabalhar o visual e a mensagem. E aí, as 4 alavancas são, basicamente, o formato inesperado. Então, se o nicho todo, ele trabalha um só formato, eu sempre opto por trabalhar outro formato. E eu vejo que poucas pessoas fazem isso. Então, o formato podcast em diabetes está dando muito certo. Às vezes eu vou ver que tá todo mundo usando ali o formato podcast, eu não vou usar o formato podcast. Então, seria ali a minha última opção. Um hook. O hook, eu sempre opto por pegar um hook viral do orgânico. Óbvio que em uma levada eu não restringo todos os meus hooks a serem hooks do orgânico, mas eu prefiro que a maior porcentagem ali seja. Então, basicamente, você vai pegar um hook viral, não necessariamente é do seu nicho, mas você vai pegar esse hook viral e vai adaptar ao seu nicho se precisar, sem forçar muita coisa. Então, é sempre preservar realmente o que as pessoas assistem ali deliberadamente. Autoridade improvável. Então, quem o prospect ele não esperava ver falando daquilo. E normalmente a gente vê muito isso nesses ads meio conspiratórios, tipo, um ex-farmacêutico, um ex-integrante de X empresa. Mas basicamente a gente pega ali a credibilidade dele emprestada. E o quarto é uma afirmação contraintuitiva que eu gosto muito de usar, que é justamente bater em tudo que em tudo que o mercado usa. Então, nas receitas que eles usam, nos mecanismos do problema, nos mecanismos da solução, mesmo que o mecanismo do problema ou da solução da minha VSL seja completamente diferente. Porque até ele passar da microlead e da lead, ele já esqueceu completamente. Então, de onde eu tiro essas ideias? Eu foco sempre em não prestar tanta atenção só no meu concorrente, mas principalmente no meu prospect. Então, a Big Idea, que é disruptiva realmente, ela nunca nasce na biblioteca de anúncios. E então, a estrutura validada da copy, sim. E com relação à biblioteca de anúncios, eu não sei nem mais como funciona, porque realmente ficou algo muito difícil de trabalhar usando. Então, hoje em dia, a gente só consegue encontrar conteúdos que realmente funcionam, que realmente estão escalando ali em swipe. Eu opto por usar o Swipe Offers e usar um Instagram nativo. Então, eu uso esse Instagram nativo justamente para entender o que o meu público vai consumir voluntariamente. Então, trend, fofoca, algumas headlines orgânicas com milhares de views, alguns hooks. E aí eu pego exatamente a Big Idea que está dando certo ali no orgânico, ou o formato, ou o ângulo, mas principalmente a Big Idea, e faço um cruzamento entre essa Big Idea e as estruturas validadas de copy do mercado, que tem uma mínima congruência. Então, se eu trago ali uma Big Idea que é mais relacionada a uma receita ou alimentos inimigos, eu busco um ad que já validou, meio que tendo um pouco essa congruência de Big Idea, justamente porque o orgânico, ele vai trazer a ideia, ele vai trazer, às vezes, uma estrutura de vídeo que dá certo, só que o orgânico sozinho, ele não vai funcionar. Então, a gente precisa realmente de uma estrutura validada para conseguir desenvolver a copy. Então, o viral orgânico sem esse cruzamento e sem estrutura real de copy, ele não vai garantir nada. Vai ser realmente um tiro no escuro. Então, você não precisa realmente inventar a ideia, você só precisa conectar o que já aprende o seu prospect com o seu nicho e com a estrutura de copy. E aí,
na parte do criativo campeão, sobre o que nós fazemos, como analisar esse criativo, eu falo muito sobre essa parte de autópsia do criativo campeão, porque eu já errei muito em não analisar os ads corretamente e simplesmente perder um criativo muito bom. Então, basicamente, a gente vai aprender como ler o que realmente fez aquele criativo vencer, em vez de só chutar no escuro e escrever no feeling. Então, a nossa tese aqui na operação, e Matheus já falou da parte de funil, é justamente isolar a variável dominante. Então, todo criativo campeão, ele vai vencer por uma variável dominante. Normalmente, aqui, como nós usamos algumas ideias mais voltadas ao orgânico e realmente tentar quebrar esse tédio do prospect se diferenciando de todo o mercado, normalmente essa variável é muito mais fácil de encontrar, porque a gente segue uma estrutura muito parecida ali, não se importa tanto assim. Obviamente, a gente segue todos os princípios de copy, a gente entende que uma copy precisa despertar curiosidade, chamar atenção, urgência, escassez, enfim. Mas não é o criativo inteiro que é bom. Então, é importante a gente isolar as variáveis justamente para entender qual foi o elemento específico que mais carregou todo o resto nas costas. E numa oferta que ela já é validada, numa oferta que ela já tem uma esteira de criativo, é muito mais fácil fazer isso. É só comparar esse criativo que validou com os outros criativos que também validaram ou que não validaram e entender ali o que se destacou. No nosso caso, a gente opta por enxergar a Big Idea como uma variável dominante na maioria das vezes, justamente porque é o que a gente mais diferencia. Então, a gente busca sempre inovar nas Big Ideas. O resto é mais do mesmo. Então, basicamente, os maiores erros que eu vejo e que eu já cometi muito é de olhar um criativo campeão ali e entender que a vibe do criativo ou que o criativo como um todo é muito bom e foi só o todo, e eu acho que não existia uma coisa principal, eu acho que é o conjunto do criativo, é aquela coisa da copy perfeita. Aquilo ali deu certo e a gente simplesmente replicar as variáveis erradas. Então, você troca o hook ou você troca o avatar, porque tá todo mundo fazendo isso, são os remakes que dão certo ali, mas às vezes aquele era realmente o motor do seu criativo. Então, quando você não consegue analisar um criativo, entender quais são as variáveis e isolar as variáveis com inteligência, você faz meio mundo de teste que não vai funcionar para nada. Então, quem não estuda um anúncio de verdade e não compara o criativo com os criativos validados e com os ruins, ele continua sendo aquele copy sortudo. Então, é aquele copy que acerta uma vez, acerta duas e simplesmente não faz a menor ideia do porquê ele acertou. Então, é um copy com uma taxa de assertividade muito baixa. Então, ele acerta em fevereiro e em maio ele vai acertar de novo, porque ele não faz a menor ideia, ele não processualiza. Então, essa criação aí de variação e de remake sem lógica, ela já vai nascer morta. E aí a gente conclui que a ideia ela saturou, que a copy, que o leilão, nossa, como as coisas têm uma durabilidade baixa nesse mercado. Não. Então, a gente acaba enterrando uma Big Idea que tinha meses de vida pela frente, que nem a gente faz na operação, justamente por não ter analisado. Então, escrever nesse feeling de, tudo deu certo porque é o conjunto, ou, nossa, vou trocar um avatar, vou empilhar um hook, é trocar tudo de uma vez, às vezes, e nunca saber o que realmente funcionou, e não conseguir replicar, não conseguir processualizar. Então, a autópsia, ela existe justamente para transformar essa intuição que a gente acha que tem em um diagnóstico realmente válido. Então, existem 6 variáveis de um criativo, a gente já conhece, são o hook, a Big Idea, o ângulo, o avatar, o formato e a edição. Para mim, essas são as principais. E quando eu vou replicar um criativo, o que eu faço é justamente o que o Matheus falou de toda variação que eu faço muda, no máximo, uma variável por vez e com base em muita análise. Então, a gente não faz essa análise só da copy em si, mas faz uma análise de métrica também. E sempre isolando ao máximo as variáveis, porque se eu testei um avatar hoje e não deu certo, amanhã eu não vou testar um avatar. Eu não vou testar 10 remakes de avatar. Justamente para a gente entender o que deu certo e o que não deu certo. Mas a gente pode sim, antes de testar 20 remakes, entender o que testar. E o importante das métricas e da análise de copy como um todo é justamente isso. Então,
Cada métrica aqui, ela responde uma pergunta, a maioria de vocês já deve saber, mas isso era um ponto que me deixava muito encucada como copy, porque quem lê métrica agregada não lê basicamente nada. E, antes de tudo, a métrica principal é venda, então eu posso falar que um hook rate, se ele está muito alto, a gente pode colocar esse hook em vários criativos que estão com um hook rate baixo, e vocês vão achar que está tudo bem, mas se é um hook alto que não vende, não faz sentido. Então, antes de tudo, entender que a métrica principal é a venda. Só que como a gente já está trabalhando em um criativo validado, esse não seria um ponto. Então, se a gente tem um hook alto, um CPM baixo, e não tem muita venda, não importa. Então, cada conceito do bloco anterior, ele tem um número aqui. E, para mim, o ponto mais difícil era isso. Então, o hook rate é basicamente quem parou de todas as impressões, quantas pessoas assistiram ali, pelo menos 3 segundos. Então, basicamente, essa é a métrica mais fácil, né, que vai julgar o hook, o primeiro frame. Então, se está baixo, o problema ele vai morrer ali na porta. Então, se você tem um hook muito ruim, a maioria das pessoas não vão ver o corpo maravilhoso que você escreveu. E, às vezes, você vai ter um hook muito alto que simplesmente não converte. Então, um hook bom e replicável é aquele que tem um hook rate alto que converte. Para mim, a taxa de retenção do corpo, de quem parou e ficou, é uma das mais importantes. Então, de quem parou, quantos assistiram ali ao menos 75%? Isso varia às vezes, mas quem assistiu ao menos 75%, por quê? Isso vai julgar as camadas do corpo. Então, tensão, mecanismo, quebra de crença, identificação, e principalmente as coisas que desenvolvem o nosso body para converter no clique. Então, basicamente, é o que mais influencia na leitura de qualidade do algoritmo mesmo. Então, se o Facebook entende que muitas pessoas estão assistindo ao menos ali 75% do seu criativo, obviamente as métricas elas tendem a melhorar, porque a gente entende que esse é um conteúdo de qualidade. Então, se é um conteúdo de qualidade, todo mundo vai assistir, tá maravilhoso. O CPM, que é o veredito do leilão, né, que é quanto você paga por 1.000 impressões. E é justamente onde entra a parte do você quebrar o tédio e você entender ali como você se camufla, porque é aqui que a economia do leilão que eu trouxe, ela vai virar um número. Então, é basicamente um meta dizendo se ele vai julgar o criativo como interessante e fora do padrão, realmente para entregar mais baratos para outras pessoas, mas o CPM ele não vai garantir venda. Então, o CPM muito baixo com oferta ruim e é basicamente você jogar milhares de pessoas num funil péssimo e zerar a conversão. Então, para você usar o CPM como o diagnóstico, eu uso um método de 3 Ks. Então, quem você quer alcançar, quando você está rodando e a qualidade do anúncio. É bom você isolar essas métricas de CPM por período, público e por impressões. Então, basicamente, se todos os seus ads eles subiram ali numa levada no mesmo período, eles têm um conteúdo muito parecido, eles basicamente vão tender a seguir uma linha de CPM muito parecida. Os ads que eles tendem a ter um CPM extremamente mais baixo e eles convertem, são ads que realmente são bons. Então, são ads que realmente se destacam, são ads com métricas muito mais baratas. Então, quando a gente consegue alinhar esses 3 cases, a gente consegue entender que a métrica dominante ali, a variável dominante, ela está num criativo. Porque o CPM a gente não consegue ter como regra, justamente por ele variar, às vezes, por conta, campanha, por período, pelo público, que é muito sofisticado, pela estrutura de tráfego, enfim. Basicamente, o CTR e o CPC, para mim, o CPC é extremamente importante, então, é basicamente quem clicou e a que custo, e isso aqui é muito importante porque vai julgar a força da psicologia ali do seu criativo e do CTA a ponto de você conseguir fazer a pessoa clicar. Então, se você tende a quebrar muitas objeções, se você gera muito desejo e muita urgência, normalmente o CPC ele vai diminuir ali, consequentemente, o CTR. Mas é uma métrica muito legal porque, às vezes, tudo no criativo tá bom e só o CPC tá ruim. E bastava simplesmente a gente fazer um remake ali, antecipando um CTA. Então, trazendo a proposta ali, a urgência do clique antes. Então, o IC, eu acho que existem algumas coisas que não são tão relevantes, né, de quantas pessoas iniciaram ali o checkout. A gente olha muito isso na nossa operação, porque, como a gente tende a analisar muito padrão,
o padrão ali de números de initiate checkouts, por um criativo que às vezes nem vendeu, já nos dizem se o criativo vai vender ou não. Então, eu trouxe o CPA também, mas não é tão importante no sentido de criativo em si. Então, eu faço algumas comparações no sentido de por exemplo, um CTR alto e um CPA ruim. É basicamente um ad que clica muita gente curiosa, só que são pessoas extremamente desqualificadas. Então, o hook, ele prometeu uma coisa, o ad, ele prometeu uma coisa, ele conseguiu reter, ele converteu no clique, só que a página, a VSL em si, ela entregou outra coisa totalmente diferente. Então, quando a gente entende que as métricas, elas influenciam em tudo e facilitam muito a leitura, a gente consegue ver, esse aqui é o conjunto, isso aqui que eu vou fazer. Então, por exemplo, se eu sei que o CTR está alto e o CPC está ruim, normalmente é só a congruência entre o criativo e a VSL. Então, o problema não é o tráfego, o problema não é o leilão, é literalmente a relação criativo e funil. Outro ponto, por exemplo, o hold rate alto e o CTR baixo. Basicamente, são as pessoas que assistem até o fim e simplesmente elas não clicam, elas assistem ali no mínimo 75% do ad e não clicam para assistir a VSL. Então, você tem um ad que prende, o motor ele existe, a história é legal, mas você não cria nenhuma urgência, falta ponte ali para o clique da VSL, que é justamente o nosso objetivo principal. Então, o CTA, ele existe justamente para a gente transformar a história boa em eu preciso disso e vou clicar na VSL porque eu preciso resolver esse meu problema. Então, quando a gente tem alguns conjuntos e consegue padronizar isso, a nossa análise de criativo e tomada de decisão fica muito mais fácil. Esses são só alguns exemplos dos muitos. Então, no sentido de copy e métrica, a gente faz um protocolo meio que de autópsia. Então, a gente separa e analisa as métricas dos criativos e tenta combar algumas coisas. Então, as métricas estão muito boas, as métricas gerais estão muito boas, está vendendo legal, só que tem uma métrica em específico que é muito fora do padrão. Vamos tentar trabalhar nela. Então, a gente congela o corpo no sentido de transcrever a copy e tirar a estrutura invisível, enfim, coisas que a gente já meio que processualizou. A gente analisa a copy, obviamente, esse é um dos pontos principais. Então, nesse criativo eu usei uma Big Idea orgânica, eu usei uma Big Idea diferente, ou eu usei um ângulo muito pouco usado. De onde saiu todas essas coisas, sabe? A autoridade, ela tem um padrão. Quais são os padrões realmente relevantes desse criativo? A gente isola a variável dominante, então a gente isola a variável ali com maior potencial de ter influenciado nos resultados, que normalmente são coisas um pouco maiores, tipo, você usou um famoso, ou você usou uma Big Idea muito boa, ou você combou ali Big Idea com ângulo e fez um hook muito bom, muito diferente, a sua estrutura de criativo foi do orgânico, enfim. A gente faz esse cruzamento e escreve a certidão. Então, a certidão basicamente é você começar a supor, tipo, esse criativo venceu porque essa variável fez esse efeito no público. E aqui que a inteligência artificial entra, porque a maioria das pessoas não consegue entender e escrever isso de uma forma um pouco mais crítica, porque essa é só a fase 1. Obviamente, eu não vou falar, isso aqui deu certo, porque eu analisei um criativo, só esse criativo que deu bom, e ponto. Então, se você não consegue fazer essa análise, se você não consegue escrever, e mesmo que você consiga, você precisa validar disso de alguma forma, mas se você não consegue entender ali o campeão e o que deu certo naquele criativo, o que a gente sempre faz é basicamente mandar os nossos criativos validados para o cloud e os nossos não validados também. A gente coloca num vault ali na Obsidian e coloca essa copy que se destacou entre eles e a gente simplesmente pede ali os padrões de semelhança e de diferença como ponto de partida. Então, não necessariamente você precisa colocar essa copy no bolo, mas você coloca ali os seus validados e os seus não validados, os seus melhores e piores criativos, entende qual é o padrão e só cruza com essa copy. E aí, basicamente, a gente guarda meio que catalogado no Obsidian. Então, a gente joga todas as nossas copies validadas, todas as nossas piores copies com as métricas e com a copy ali, a Big Idea, o hook, o corpo.
justamente para a gente ter sempre esse registro do que dá certo e do que não dá certo e ir alimentando. Em paralelo a isso, a gente opta sempre por fazer as variações divididas. Então, a gente tem o que a gente faz sempre em remake e nas modelagens. Então, basicamente, a gente entra nessa regra de linhagem de uma variável por vez. Normalmente, a gente usa ali a dominante, só que quando a gente usa a dominante, que é a Big Idea, no nosso caso, e que eu acredito que seja uma das principais, a gente já usa ela como um criativo novo. Então, se eu olho o meu criativo, analiso, entendo os padrões e vejo que a Big Idea, ela se destaca, eu vou fazer, sei lá, 3 corpos daquela levada nova, com 2 looks, 3 looks, enfim, independente da estrutura, usando aquela Big Idea, só que de uma forma completamente diferente. Então, eu vou usar estruturas diferentes, eu vou usar ângulos diferentes, justamente para entender se aquela Big Idea dá certo em tudo, se ela é realmente coringa. E isso deu muito bom para a gente, de tipo assim, a gente reciclar Big Ideas diversas vezes. E aí, também tem a parte dos remakes um pouco mais diretos, que são essas mudanças de avatar, esses empilhamentos de hook, que são mudanças que a gente normalmente faz ali a partir de uma análise de métrica. Então, são mudanças um pouco mais fáceis, só que a gente busca fazer sempre de uma forma mais isolada. Então, se eu escolhi que a primeira variação que eu vou fazer desse criativo para identificar o que realmente deu certo nele foi um avatar, eu vou fazer 5 variações de avatar. Eu vou fazer 3 variações de avatar, porque eu preciso dar espaço para esse criativo realmente mostrar para mim o que deu certo nele. E assim a gente vai isolando as variáveis, a gente separa as principais, que nem as primeiras que eu trouxe para vocês, e a gente só vai entendendo ali o que realmente deu certo. Lembrando que a dominante, a gente sempre entra como um criativo novo. Então, variável são essas microvariações mesmo. E aí, aqui é basicamente a nossa fábrica de copy com inteligência artificial, que começa com o Obsidian e o Cloud Code, enfim. Então, basicamente, a virada de chave é que, como o Matheus falou, é uma equipe muito enxuta de copy, sustentando ali metade da produção de dezenas de criativos por dia, sem virar a madrugada. Na nossa operação, a solução foi não contratar, e sim mudar tudo que o humano faz e tudo que a máquina faz. Então, entender ali onde a IA pode, até que ponto a IA pode nos ajudar. Então, eu entendo que a IA, ela não é o piloto ali, o principal, ela é só uma ferramenta de auxílio, que se a gente aproveita ela de uma forma muito boa, ela consegue fazer mais do que a gente faz. Então, basicamente, você aprende, tudo se inicia em como você aprende ali, em como você ensina a inteligência artificial, é só você usar ela ao seu favor. Então, quem não sabe realmente voar com a inteligência artificial vai cair muito mais rápido com ela. Então, aqui eu distribuí onde a IA não entra e onde ela entra. Então, a IA, para mim, não entra na parte do acerto original, então, na disrupção, porque a disrupção, ela é, por definição, ali, o que ainda não está nos dados, e a inteligência artificial, ela não vai parir uma Big Idea sempre, que vai quebrar um nicho a partir de um prompt básico que você dá. A partir de você falar só, olha, Cláudio, a minha oferta é essa, toma aqui a VSL, monte Big Ideas para os meus criativos. Isso nunca vai funcionar. E por isso que a mão ali, humana, ela é tão importante. Então, a nossa análise crítica e raciocínio mesmo é muito importante. E por isso que a espionagem nativa, ela é extremamente insubstituível. Então, a inteligência artificial, ela não vai ter um feed ali do Instagram para entender o que o público realmente assiste, para entender o que aquilo desperta no prospect, e para entender, às vezes, quem é o seu prospect. Então, ela também não entra na parte do diagnóstico, no sentido de, quando a gente faz uma autópsia de um criativo, de entender o que está dando certo nele, sem um ponto de partida humano, então, sem a gente explicar para ela o que já deu certo, o que não deu certo, o que é uma Big Idea, o que é um ângulo, o que é qualquer coisa, nem a inteligência artificial vai decidir ali qual é a variável dominante ou o que você precisa testar a partir de uma copy. Então, quem vai assinar essa certidão do que foi feito e do porquê foi feito é o copywriter. E, por fim, o corte final. Então, nada aqui sobe sem o olho humano. Então, obviamente, a gente confia no trabalho da inteligência artificial, a gente alimenta ela da melhor forma. Eu vou mostrar para vocês
basicamente o que vocês precisam ali entregar. Só que quando a gente sobe uma coisa ou entende ali uma análise sem revisar, a gente só escala uma mediocridade. Na verdade, a gente nem escala na mesma velocidade, sabe? Porque o importante é justamente qualidade. Então, quando a gente entrega tudo na mão da IA porque é mais fácil, ou porque ela consegue pensar um pouco mais rápido e abraçar tudo, basicamente a gente se sujeita ali a um risco de não dar certo muito grande. Então, basicamente, a gente tem aqui que o limite da IA é o contexto que você dá. Então, a inteligência artificial, ela pode fazer tudo, ela pode, sim, escrever uma copy, mas se você não ensina tudo, se você não dá contexto para ela antes, e realmente isso demanda tempo, só que vale a pena. Se você não ensina o que é uma big idea, um ângulo, quais métricas elas definem um bom criativo, como você quer que ela analise tudo isso, sabe? Então, tudo com relação ao uso de inteligência artificial vai ser contexto. E aí, aqui, eu mostro onde a IA entra. Então, basicamente, a IA entra na parte de dissecar o campeão. Então, eu disseco a copy vencedora antes e depois eu peço a análise dela. Então, eu peço ali estrutura invisível, tudo, ângulo, hook, qual foi a psicologia daquela copy. E peço para ela refazer essa análise, ou peço para ela complementar essa análise. E quando eu não tenho tempo, eu só peço para ela fazer antes de mim. Porque ela já sabe o que é uma estrutura invisível, o que é a psicologia de um criativo, como fazer isso e por que fazer isso. Porque antes eu dei contexto. Então, segundo, que ela ajuda muito é na parte da certidão de autópsia. Então, com contexto e muitos criativos validados e não validados, ela vai desenvolver um padrão de acerto e vai te dizer exatamente o que funcionou ou o que não funcionou. E cabe a você somente validar isso. Então, o principal aqui para a gente é justamente na parte do transplante de padrão dos remakes. Então, o campeão, ele é dissecado, e aí a gente junta com essa análise, com essas conclusões ali do criativo, do porquê ele deu certo, e basicamente o Cloud, ele gera diversas variações que vão preservar a dominante, que normalmente aqui é a Big Idea, e eles só vão trocar a variável alvo. Então, às vezes, ele vai trocar só uma autoridade, às vezes ele vai fazer só mudança ou empilhamento de hook. E ele já vai criar a quantidade de variações que a gente gosta e que seguem ali o nosso padrão de criativos assertivos e de hooks assertivos, justamente porque a gente contextualizou ela. Então, é basicamente uma regra de linhagem em escala. 10, 20 hooks novos ali sobre a mesma Big Idea, ele faz em minutos e você só vai aprovar. E a gente também faz esse transplante de padrão nos novos criativos. Então, a gente usa as Big Ideas que a gente já usou antes para reproduzir em estruturas novas, ou a gente só modela as Big Ideas, ângulos, hooks e coisas mais voltadas a isso, justamente porque a gente ensinou o que já deu certo, não só com a gente, mas com o mercado como um todo, e ele só vai adaptando as Big Ideas que já deram certo, com, às vezes, conteúdos orgânicos ou notícias atuais, enfim. Análise de transcrição, que é basicamente os textos ali, as copies como referência, elas vão entrar como um texto mesmo, e a inteligência artificial vai extrair tudo o que a gente já pediu. Então, eu não preciso, por exemplo, abrir uma copy e pensar, nossa, qual é a big idea dessa copy, a estrutura, o mecanismo. Ela só vai fazer isso um pouco mais no automático. Mas é importante que você saiba como fazer tudo isso. Então, o principal, eu acho que é o que mais otimiza tempo é na parte do briefing de edição. Então, basicamente, o copy, ele vai dizer ali o que ele quer daquele criativo e a inteligência artificial vai desenvolver simplesmente um briefing no formato que o editor vai consumir. Porque eu acho que a edição de um criativo talvez seja ali o 80-20 e a gente perde... A copy em si, a escrita de copy, ela demanda muita energia e muito tempo. Então, a gente normalmente negligencia essa parte da edição. E talvez ela seja uma das principais, porque os meus criativos que eu mais me dediquei ali no briefing de edição e disse exatamente o que tinha que ser feito, foram os que mais escalaram. Só que foram criativos que tomaram muito tempo. E não dá para a gente escrever uma levada de 10, 15 criativos e tentar fazer um bom briefing todos. É impossível. E a parte de briefing e vault é justamente esse acervo de tudo que deu certo e não deu certo, e das métricas de cada coisa. Porque você abre o Cloud Code, se você tiver tudo isso no Obsidian, por exemplo,
você só fala, Cláudio, eu preciso das big ideas que mais validaram, eu preciso de ideias de novas big ideas com base nas que mais validaram nos nossos criativos. E ele simplesmente vai puxar todas as informações daquele vault e vai te dar exatamente qual é o padrão ou exatamente quais são as melhores e desenvolver novas a partir disso. Então, basicamente, esse aqui é um resumo justamente do sistema em si. Então, a gente pega o campeão, que obviamente ele vendeu, e aí a gente faz a autópsia nos 6 passos, faz a certidão, que é justamente entender o que deu certo, joga tudo para o Vault, então as métricas, a copy e a certidão que a gente fez com a própria IA, e basicamente a inteligência artificial vai multiplicar fazendo variações e também te propondo criativos novos a partir ali da Big Idea validada, além de te mostrar o porquê daquilo deu certo. Obviamente, você precisa entender acima de tudo. E aí, depois, você simplesmente aprova. Então, isso serve para criativo bom, isso serve para criativo ruim, com métrica, sem métrica, porque a gente não tem as métricas do concorrente, mas criativos de swipe, criativos da sua operação, porque o segredo não é realmente a ferramenta em si. A IA, ela só vai trabalhar em cima do insumo consistente. Então, se você manda muita informação, se você sempre alimenta, você nunca vai precisar trabalhar mais do que você realmente precisa. Então, a inteligência artificial, ela nunca vai inventar do zero, ela nunca vai criar algo muito bom, e você também não precisa estar constantemente pensando em uma coisa genial. É só você entender o que deu certo e variar o que deu certo. E a melhor ferramenta para variar o que deu certo, tanto no sentido de remake quanto de modelagem, é análise de métrica, de padrão e uso da inteligência artificial. E se você entrega todo o seu material, um bom caminho já é cortado por ela. Então, a IA ela não vai inventar do zero, ela basicamente vai recombinar ali os acertos e os erros documentados e vai te dizer, faça sempre isso, não faça nunca isso, pelo amor de Deus. Por isso que a qualidade, ela nunca vai cair quando o volume ele sobe, justamente por a gente ter uma ferramenta que produz de uma forma escalonada, só que não produz meio que ela caralho, sabe? Então, basicamente, o apanhado é justamente fazer um prompt versionado ali, que é uma receita extremamente reprodutível. Então, o prompt solto no chat, ele vai ser uma grande sorte. Então, você nunca vai ter informações realmente boas e que tenham realmente potencial se você não contextualiza, se você manda para o cloud a sua oferta, o seu criativo, e pede para ele desenvolver uma nova ideia muito boa com base em nada. E toda saída da inteligência artificial, ela vai passar pelo mesmo critério humano. Então, a gente vai ler, vai entender se soou diferente do padrão do que é validado. E se ela viajou demais, normalmente a IA, ela segue algumas diretrizes que a gente, obviamente, não segue. E se ela não faz isso, a gente volta ou escreve à mão. Por isso que a gente não pode passar sempre de vez. E, principalmente, a IA como um multiplicador justamente do que você dá para ela. Então, se você dá lixo, você vai receber lixo em escala. E se você dá um campeão realmente dissecado, entendido, com métricas, analisando o padrão, você vai receber uma linhagem disso. E a sua chance de assertividade vai ser muito maior. Então, você só precisa de um ad muito bom para que você consiga realmente escalar múltiplos filhos desse ad muito bom. E de nada adianta, obviamente, você ter a inteligência artificial se você não consegue entender as métricas, se você não consegue explicar essas métricas para ela, se você não consegue entender a estrutura de um criativo, o porquê aquilo deu certo, e passar tudo para ela que ela te ajude realmente. Então, para que ela seja ali seu copiloto. Então, basicamente, esse eu acho que é o ponto principal da nossa operação e é o que sempre deu certo, tanto na escrita de novos criativos, principalmente da parte de entender ali uma congruência, mesmo que mínima, entre o que é viralizado no orgânico, que normalmente é o que tem as métricas mais baixas e o que mais converte, e converte por mais tempo, com as coisas que são validadas que a gente pega no swipe. Então, recapitulando, você sempre vai escrever para uma pessoa entediada e não para quem está buscando a solução e buscando saber se realmente tem um parasita no pâncreas dela ou se um chá, se uma receita com mel vai resolver. Enfim, o anúncio, ele basicamente
está no Facebook e no Instagram. Então, ele vai lidar com uma pessoa extremamente entediada e rolando e buscando por dopamina. Então, você precisa sequestrar o tédio. E o Hook, ele sempre vai te dizer se você conseguiu, mas ele não vai te dizer se necessariamente isso aí vai converter. Então, o leilão, ele vai pagar desconto para quem quebra o padrão e é consistente. Então, não adianta você quebrar o padrão no início e o seu ad ser completamente igual a todos ou bater nas mesmas teclas. Por isso que o orgânico é tão importante. E o CPM, basicamente, ele vai ser o recibo disso, obviamente com as variáveis de tempo, de público, de tudo. Então, disrupção, ela basicamente é a margem e ela não é vaidade e criatividade. E, meu Deus, hoje eu acordei com uma grande ideia. Às vezes você não vai acordar. Então, todo campeão ele vai vencer por uma variável dominante. Você precisa entender exatamente o porquê aquilo deu certo. Usa a IA para conseguir te ajudar a entender, sabendo que ela precisa de outras referências para entender o porquê aquilo dá certo e principalmente você precisa entender, tanto da parte de métrica quanto principalmente da parte de copy. Então, quem não faz essa dissecação do criativo que venceu ou não analisa os criativos que não venceu, ele vai replicar variáveis sem nenhum critério e vai dar merda. Então, o último ponto é que a IA ela não vai criar o acerto do zero, ela basicamente vai multiplicar tudo que você dá. Ela é copiloto e não piloto. Então, no geral, foi isso, gente. Eu vou parar de compartilhar, mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar, tanto para mim quanto para o Matheus. Massa. Ô, moça, é o seguinte, você pediu 1 quilo, eu não entendi 1 grama. Oi? Você pediu 1 quilo, eu não entendi 1 grama. Porque, assim, hoje o negócio é direto ao ponto. A gente só vai pelo caminho mais perto. Resumo para nós isso aí. Foi Vamos lá. muito técnico isso aí, foi muito técnico. Você quer que eu resuma que parte? Aí eu não entendi nada que você falou. Ah, mas eu não vou conseguir resumir tudo agora, porque eu falei por muitos minutos. Porque hoje em dia é o seguinte, a gente não cria nada. A gente vai pegar o que já está funcionando. Os grandes Perfeito. players fazem isso. Até o dono do Facebook fez isso. Perfeito. No negócio nada se cria. Sim. Com certeza. Mas o ponto é justamente... o que especificamente você quer entender? Porque, beleza, você não entendeu nada, mas... Ideias novas? Qual é a sua expectativa, de fato, no caso? Só, por exemplo, assim, todos que estão começando agora, está com pouco caixa, né? Sim. A gente não pode criar nada. O certo é a gente pegar o que já está funcionando e você modelar aquilo ali igual você está fazendo. Perfeito. Mas o ponto é você saber como modelar de uma forma inteligente, porque modelar, todo mundo modela. Então, a gente vê ali um criativo que validou, e a maioria das pessoas pegam o criativo e modelam, mudando ali pequenas frases, mudando o mecanismo, mudando a autoridade, e isso não é realmente modelar. Então, o objetivo de você ter pouco caixa e ainda assim você não querer inovar justamente por ser um pouco mais arriscado, é você tentar combar o que é validado no orgânico, o que é validado no sentido do que as pessoas realmente param para assistir, com o que está dando certo no pago. Então, de nada adianta você ter um caixa mais apertado e você querer seguir ali pela lógica do vou modelar criativos que já estão funcionando, vou seguir por uma linha que já funciona com todo mundo, vou seguir por uma linha que está escalando agora, sendo que você só vai competir com um leilão que está cheio de pessoas fazendo a mesma coisa e, com certeza, se o seu caixa é mais apertado, a pessoa que está escalando aquele criativo validado que você pegou para modelar, ela está botando muito mais dinheiro que você. Então, se você faz a mesma coisa, não vai mudar absolutamente nada. Então, o objetivo é justamente que você pegue esses criativos validados, use a estrutura desses criativos, identifique ali o que deu certo realmente naquele criativo. Não tem preguiça de estudar. Então, entenda ali
pô, a Big Idea é diferente de todas as Big Ideas que eu vi nesse swipe. Nossa, a estrutura é muito boa. Vou procurar uma Big Idea ali, uma estrutura de criativo mais voltada ao que o prospect realmente assiste. Vou pegar um vídeo viral ou algo do tipo e simplesmente vou pegar a estrutura validada desse criativo e vou enfiar uma ideia nova, um conteúdo novo naquele criativo para que eu busque usar uma estrutura validada, uma estrutura que está escalando, para eu ter essa segurança de isso aqui tem grandes chances de dar bom e eu não estou jogando meu dinheiro no lixo. Só que, em paralelo a isso, eu me destaque e não siga a mesma linha do cara que está botando, às vezes, 100 mil reais por dia naquele criativo. Então, o objetivo é justamente você usar parcialmente ali uma coisa validada no pago, no mercado, que está todo mundo fazendo, e, em paralelo a isso, usar também uma estrutura validada, um conteúdo, uma big idea, uma edição validada no orgânico, porque você precisa de se destacar de alguma forma. Então, a melhor forma de se destacar é justamente agindo da forma que o seu prospect quer consumir. Então, é só você transformar um criativo que está extremamente escalado num criativo que se parece algo que é exatamente o que o seu prospect está consumindo no orgânico. Então, se você vê alguns vídeos extremamente virais sobre receitas, sobre qualquer outra coisa do tipo, você aproveita esses vídeos justamente para você criar anúncios ali que sejam baseados em coisas validadas no pago, só que eles sejam mais disruptivos. Porque de nada adianta você seguir pelo mais seguro sempre e simplesmente fazer a mesma coisa que todo mundo está fazendo, porque todo mundo está colocando muito mais dinheiro que você. Então, eu acho que o ponto é justamente esse. Tipo assim, Vanderlei, basicamente, se você está rodando, sei lá, emagrecimento no Brasil ali, rodando aqueles funil de quiz, low tickets, que tipo, a maioria das pessoas rodam no Brasil assim, quando está iniciando, né? Você falou que está iniciando ali, então, dando esse exemplo. Basicamente, você vai pegar ali aquele criativo de emagrecimento, você vai ali ver na biblioteca de anúncio, ok. Mas, de fato, você vai ter ali a verdade. Quando você entra ali no Swipe Offers, por exemplo, você pega ali, coloca no filtro emagrecimento, enfim, vê, pô, essa oferta aqui está escalada, tá com tantos ads. Aí você vai pegar os ads ali, vai entender os ads, vai pegar, pô, esse criativo aqui, ele está falando tal coisa, esse outro criativo está falando coisas bem parecidas, ou seja, são bem parecidos. Quando você entra na biblioteca, você vai ver várias pessoas fazendo a mesma coisa ali, né? Tipo, com a mesma lógica do pago. No caso, só olhando o Swipe Offers. Então, a recomendação, assim, maior que Isabelle passa olha o Swipe Offers como a etapa 1, pega os criativos validados, pega aquilo que o cara está falando naquele criativo, e aí você vai agora no seu Instagram ou no seu Facebook. O que eu recomendo é que você crie um Facebook e um Instagram fingindo ser seu público. Então, você vai ali, se seu público é emagrecimento, mulheres de 40 anos, você vai criar um Instagram de uma mulher de 40 anos assim, tipo, consumindo um conteúdo que, teoricamente, ela consumiria, começando a receber muito conteúdo orgânico, né? O conteúdo orgânico ali, no caso, pessoas que não estão vendendo nada, de uma mulher de 40 anos que quer emagrecer. Então, você vai botar ali, quero perder peso, ficar buscando ali, alimentando aquele Instagram durante alguns dias. Depois você vai começar a receber naturalmente coisas. Então, o que ela quer dizer, pô, peguei esses criativos que tá dando bom, no pago já, separei ali, né, do Swipe Offers, botei ali no Docs, beleza. Agora eu vou entender como eu vou criar a máscara desse criativo, né, como eu vou esconder ele em um formato que viraliza no orgânico, entende? Então, tipo, no orgânico, se algo viraliza no orgânico, ninguém colocou dinheiro naquilo. Então, naturalmente, as pessoas estão já comprando aquela ideia, consumindo aquela ideia organicamente. O Facebook, o Instagram está entregando de graça impressões para aquela pessoa que criou aquele Instagram e criou aquele vídeo. Então, vídeos viralizados são vídeos assim, 1 milhão de visualizações, sabe? Um monte de comentário. Aí você vai olhar e tipo, você vê que é o público também. Aí eu olho o comentário, você vai ver. Isso não serve só para Instagram, você pode ir no YouTube ver os shorts, por exemplo.
Aí o que ela quer dizer é, você pega essa copy, né, essa copy do pago, que deu bom, adapta ela um pouco aquilo ali do orgânico que viralizou, entende? E aí você tem um criativo orgânico falando das mesmas coisas que estão validadas. Então é algo validado, só que, tipo, duas vezes. Entende? Você pega duas variáveis e você não sofre em ser um criativo mais do mesmo. Um Exatamente. criativo que, tipo, todo mundo está rodando. Só que com uma força maior, na verdade, porque você tem a força de um criativo não, um vídeo que simplesmente não coloca nenhum dinheiro para rodar e para realmente tracionar. Ele simplesmente é muito bom, de uma forma muito natural, então ele é realmente validado, ele é muito consumido, ele tem muitas views ali, justamente com um criativo muito validado, que as pessoas colocam muito dinheiro, só que às vezes, sei lá, num nicho de diabetes. O cara precisa trabalhar ali copy de uma forma muito boa hoje para que ele consiga converter um clique para VSL. Então, Exato. a gente entende que aquele criativo tem a psicologia e tem a força de convencer a pessoa a clicar na VSL, independente dele estar falando a maior loucura do mundo. Então, a gente compra uma coisa que a pessoa já assistiria voluntariamente, porque você se comportou como essa pessoa e entendeu quais conteúdos chegam para aquela pessoa e ela realmente assiste, com uma estrutura que vai converter em um clique. Então, você vai pegar um vídeo que simplesmente não tem intenção nenhuma de clique, então ele não vai ter um CTA, obviamente, e vai pegar um criativo que tem isso e que consegue fazer isso, e vai juntar. Então, é assim que você consegue usar o que é validado ali nos dois âmbitos e se destacar 100% e, obviamente, baratear suas métricas em todos os sentidos. Sim. Então, é mais voltado a isso mesmo. Ah, moço, então agora você vê diferente. Agora você separou o cristal do diamante. Eu vou te mandar um material que é de criação desse perfil nativo e vou te mandar um material também que é com relação a essa parte de adaptação do orgânico e do pago, beleza? Não, agora eu entendi bastante, agora eu entendi. Vale. No caso aí, se eu fosse fazer do jeito que eu estava pensando, ia ser engolido pelo leão. É exatamente isso. E você também vai ficar preso a ser dependente só do que está dando. Tipo, as pessoas vão precisar o tempo todo estar validando as ideias ali na frente e você vai ficar sempre refém de o que está dando certo no momento. Só que você nunca vai conseguir, na maioria das vezes, né? Dependendo do caminho que você segue ali de modelagem, independente de você saber o que está dando certo ou não, você não vai se destacar, porque às vezes a gente entende a modelagem como uma coisa de que eu mudo uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e tá tudo bem. Quando não é, o cara tá botando muito dinheiro ali. E no swipe a gente consegue ver isso. Então, é importante a gente sempre ter esse tato de assim, tá, eu vou seguir pelo validado. Mas se eu sigo pelo validado e não mudo a maior parte das coisas ali, ou eu não mudo o essencial, eu vou tomar fumo de qualquer jeito. exato. Aí é importante, assim, basicamente o processo da Isabelle entra no Swipe Offers, pega ali o que é mais validado, e depois ela vai e segue esse processo também que ela cria essa conta no Instagram nativo e junta as duas ideias, né? Inclusive o William aqui falou que era para você mandar o material aí no chat, Bel, ele aproveita e manda o link do Swipe Offers e manda também o material, porque aí a galera que não tem assinado também aí já entra e já faz os dois processos de uma vez, começa a aplicar. A lógica, Vanderlei, também é que você está vendendo para uma pessoa que está no Instagram, né? Você está o tempo todo ali tá em um estado de transe, a pessoa está ali, sei lá, vendo Copa do Mundo, fofoca da Virgínia, essas paradas. Se você chega do nada e já vem anunciando, como igual a todos os criativos, igual a todos os anúncios do Instagram, você já vem anunciando, a pessoa só vai rolar para baixo ali seu anúncio e vai ignorar. E aí que vem o que a Isabelle falou do leilão, da métrica, o CPM ali. Seu CPM, o custo por 1.000 impressões, vai cada vez ficar mais caro. O Facebook não vai entregar seu criativo para 1.000 pessoas, né? Você vai ter que pagar mais caro para entregar seu criativo para 1.000 pessoas ali, porque seu criativo é chato. Seu criativo é igual a todos, as pessoas não estão parando para assistir,
e você não está camuflado. É isso que Isabelle, eu acho que traduzindo o que Isabelle quis dizer com tudo é pegue o que é validado no pago e camufle ele, basicamente. Camufle como orgânico. Coloque o que a galera já está consumindo, né? Sei lá, vamos supor que você está rodando emagrecimento ali e vê que seu público já está consumindo muita coisa da Virgínia, ultimamente, né? Com o formato de fofoca. Ao invés de você fazer um criativo igual a todos, aquele UGC, aquele avatar falando para a câmera e tal, você pode fazer um formato fofoca, tipo, falando como se fosse uma choqueira da vida, tipo, vocês viram isso aqui, num formato em que, basicamente, você pega ali e junta a ideia do orgânico, que já está viralizando normalmente, as mulheres já estão consumindo aquilo, e coloca a sua cópia ali dentro. Só que, óbvio, você vai ter que ter todo um trabalho de engenharia ali, de pegar e, pô, adaptar cada coisa, né, ao contexto daquele formato. Entende? Então, acho que é basicamente isso, né, a grosso modo, assim. Alguém tem mais alguma pergunta? O Omar aí tá com a mão levantada. Opa, O Swipe. boa noite aí, Matheus, Isabelle, parabéns aí pela call, muito esclarecedor. Eu queria perguntar o seguinte, a questão do Hulk, né, ter ou não ter a ligação com o corpo do criativo, e se você acha ou se você considera que esses criativos campeões, eles têm Hulks que estão mais ligados ao corpo, e o corpo com, digamos, a lead da VSL, né, porque eu já vi de tudo também, já fiz criativos com várias variações, né, criativos que não tinham nada a ver, o próprio corpo com a microlead, ou a lead, ou a VSL, mas eu queria saber se na performance de vocês observaram, se o criativo que faz, digamos, a continuação lá na lead, né, como se fosse assim uma antecipação da lead, ou alguma coisa que possa ter alguma ligação com o conteúdo que ele vai ver na VSL, né? Sim, Então, eu queria saber se vocês fazem dessa forma, ou se já testaram isso e deu certo ou não. sim, assim, um ponto importante que a gente faz, eu até trouxe ali na fase 2 que a gente fez, e isso dá muito certo. Quando um criativo valida, até na fase teste ali, a gente já pega a melhor lead e já coloca a mini lead desse criativo. Então, a mini lead nada mais é do que, tipo assim, o criativo Aumentado, né? Aumentado. adaptado ali na frente da lead, né? Tipo, ao invés de chamar para clicar, a gente fala, tipo, fique aí no vídeo que você vai ver tal pessoa, né? E aí corta para a lead. Basicamente, não necessariamente a gente vai seguir ali, tipo, o mesmo avatar do criativo, mas vai ser uma expansão daquele criativo. A pessoa chega ali e tem uma aterrissagem melhor, né? A questão principal que a gente pegou e analisou aqui, Omar, eu acho que o principal ponto é eu tenho um perfil aqui dentro da operação que eu sou muito analítico com os dados. Então, para mim, os dados eles vão me trazer muito mais clareza do que o que eu acho. Então, o ponto foi que eu identifiquei que, na maioria das vezes em que eu achava, por exemplo, fiz um criativo aqui que era com, sei lá, falando de 3 coisas que não funcionam para emagrecimento. Aí não deu certo, né? Aí antigamente eu tirava a conclusão de que aquilo ali não dava certo. Não dava mais certo, então eu ia testar outra ideia. E aí o que eu comecei a pegar e levar em consideração foi a questão de que um padrão ele precisa de múltiplos volumes ali, né? Um volume alto para você identificar se aquilo ali realmente é um padrão ou se você só não teve, tipo, outra variável ali. E aí que tá. Quando a gente analisa todos esses criativos, o ponto principal que a gente mais olha não é necessariamente o que a gente acerta, mas o que a gente erra. Então, o que a gente erra sempre vai ser mais valioso do que o que a gente acerta naquele momento.
porque você acaba, por exemplo, identificando que determinadas escolhas suas já não todas estão sendo fracassadas. Ou e aí, quando você sabe o que dá errado, você comprova o que dá certo, vendo se o que dá certo engloba também o que dá errado. Então, se não engloba, então, opa, tem uma diferença aqui, né? Tem uma diferença. Então, foi o que eu disse ali, né? Todos, 100% dos criativos que foram bons dentro da operação, abriam um looping, né, de uma pergunta ali, de algo, e o criativo mesmo fechava esse looping. Como se, por exemplo, olha, tô dando a recompensa que você queria, né? Eu falo ali, tipo, para o... Exato. Não, isso pode significar muitas coisas. Pode significar, às vezes, que, tipo, pô, você está entregando o que você prometeu já no criativo e o cara já confia mais em você. E aí ele vai lá e entra. Mas se você chega no nosso caso, a gente viu que todos os fracassados, né, eles tinham essa característica de que a gente abria o loop no hook e não fechava, dava ruim, entende? Então, a gente pegou esse, pô, agora, por exemplo, a nossa taxa de assertividade aumenta a partir do momento que a gente sabe que se a gente falar alguma coisa no hook, a gente tem que fechar no corpo. E não necessariamente da forma que você falou no hook. Então, a gente pode falar uma coisa muito grande no hook, de uma forma que chame muita atenção ali, até na edição, ou enfim. E no corpo, a gente pode só fechar isso de uma forma mais rápida. Então, é só você fechar ali do início do corpo para o meio, mas principalmente quando a gente chega no meio, para que você entregue para o prospect aquela sensação de tipo, tá, ele não é igual a todo mundo que vai me enrolar e me mandar para a VSL. Então, você tenta ali, de certa forma, e com, obviamente, alguns limites, entregar o que você prometeu entregar no início. Porque, querendo ou não, ele entrou no seu criativo, ele entrou no seu vídeo por um motivo. Nada mais justo do que você entregar, mesmo que parcialmente ali, e obviamente você entrega e já abre outro looping de curiosidade e de interesse. Isabelle, você pode dar um exemplo aí de um hook conectado com um corpo que você abre no hook e fecha no corpo? Para que fique melhor ilustrado? Tem um criativo que já validou. É aquela Big Idea padrão, né? Tem aquelas Big Ideas de 3 mentiras, 3 alimentos, 3 não sei o que lá. Pronto. A pessoa continuou assistindo o seu vídeo ali para entender quais são os 3 alimentos inimigos ou amigos, ou quais são as 3 mentiras que o médico dela conta, ou que E aí você fecha as 3 no hook, ou melhor, no body. Você fecha as 3 no body. E aí eu entrego, tipo assim, primeira mentira, metformina, não sei o que lá, não sei o que lá. Segunda mentira, o problema é o seu pâncreas. E aí eu vou lá e falo do meu mecanismo do problema e encaixo o meu criativo naturalmente aí. Eu não preciso nem terminar as 3 mentiras, mas eu já dei o gostinho que ele queria sentir, sabe? Ele queria entender aquilo, só que a gente precisa entender ali a linha tênue entre você entregar exatamente o que a pessoa pediu e ela simplesmente ir embora, e você entregar e ir despertando um pouco mais de curiosidade e interesse da parte dela. Então, eu acho que é justamente isso, você entregar ali de uma forma meio que parcial, só para ela ter uma sensação que ela não está sendo enganada ou que ela está em qualquer outro criativo. E aí, quando você sobe essa próxima escala e essa próxima etapa, seria para dentro da lead ou da microlead, e você continua isso lá na microlead, ou lá você já aborda outro assunto, não tem nada a ver, como seria? Então, Matheus, ele vai explicar melhor, mas nas nossas microleads a gente tende ali a ser muito mais fiel ao criativo e adaptar algumas partes do criativo, principalmente a parte final, e obviamente a congruência entre o criativo e a microlead e a lead ali da VSL, justamente para a gente ter uma microlead que siga o que a gente já conseguiu validar, que é o hook, o corpo e o mecanismo, às vezes, ou até, principalmente a edição ali, que a gente já mudou algumas vezes e não deu muito certo, mas que a gente tem uma congruência de, é uma microlead e vai mandar para lead. Então, no criativo, nem sempre eu tenho uma preocupação de falar que a pessoa vai ver exatamente as autoridades da VSL. Às vezes eu entendo que o meu público, ele vai clicar se ele souber que é uma receita. Porque no hook eu falei de uma suposta receita
Então, no CTA, eu vou falar que é uma pessoa ensinando a fazer X coisa. Ou é uma pessoa, ele vai ver a receita naquele momento. Mesmo que a lead ou a microlead não mostre a receita para ele de cara. Só que na microlead não dá para você fazer isso. Então, se você faz um criativo, que você não fala dos avatares ali da VSL, das autoridades, dos mecanismos, é importante que você entenda que na microlead a gente vai precisar fazer algumas adaptações. Justamente porque a pessoa está cada vez mais perto da VSL em si. E se, pela percepção de vocês, os hooks que conectam melhor, né, são aqueles que têm relação com o body do criativo ou não precisa ter necessariamente essa relação? Você pode ter um hook diferente, sei lá, vou dar um exemplo que você falou aí, pegando os 3 erros comuns e tal. De repente eu coloco um hook que tem um copo, uma mulher está mexendo dentro do copo e tem 3 ingredientes ali em cima da mesa, tem uma mão mexendo, e aí eu já pulo para os 3 erros. Então, você acha que essa conexão entre hook e corpo, ela é obrigatória, ou ela é melhor, na verdade, na conversão, ou não tem nada a ver, é meio a meio, ou não faz parte dessa dissecação que você explicou aí? Não, eu acho que isso daí que você está falando não faz parte, porque isso é mais edição, isso é um hook visual, né? Tipo, não necessariamente tem a ver com a cópia ali. Mas eu acredito que, tipo, isso é muito válido, né? É importante sempre ter algo que você valide. Hoje em dia eu ainda não peguei para, tipo, dissecar as edições especificamente, né? Porque eu acredito que é um trabalho manual, hoje em dia, né? Que eu vou precisar, tipo, pegar o criativo, descrever, tipo, pedir para uma IA descrever o criativo, né? O visual dele, para, tipo, analisar os 3 dados, né? Hoje a gente analisa muito mais a copy e a métrica, especificamente ali. E aí o ponto-chave é o hook visual, geralmente, ele funciona se faz algum tipo de sentido também com o restante do formato, né? Porque, tipo assim, às vezes você está fazendo ali, você bota essa receita falando de 3 coisas, aí do nada você corta para um podcast. Sendo que às vezes você poderia só colocar, tipo, uma tela dividida do cara falando em cima e esse mesmo vídeo embaixo. E aí você não quebra esse negócio, sabe? Então, às vezes, você está pegando ali no hook pessoas que consomem receita e você está empurrando ela para formato de podcast, tá ligado? Então, às vezes, não é tão efetivo você fazer dessa forma. Vale mais a pena você chamar a atenção, né, o hook visual ali, de acordo com o formato que você está fazendo. Então, a Isabelle mesmo, por exemplo, esse exemplo que ela deu é num criativo também daqui, que, tipo, o que ela pegou foi, colocou um formato React desse criativo, a pessoa assim do lado, no canto, um vídeo que viralizava muito na época, Comida comendo. Tipo, era aqueles vídeos de IA, que, tipo, uma comida comendo outra comida, e uma headline em cima. Então, era bem orgânicozão, e, tipo, já chamava atenção em 3 coisas diferentes. Sabe? Era sobre, tipo, era sobre alimento, e aí no fundo estava passando um vídeo de alimento, só que não necessariamente era um vídeo de alimento, que era só uma receita ou algo do tipo. Era um vídeo de alimento que eu aproveitei um vídeo que estava extremamente viralizado no orgânico, e era um formato ali de vídeo que todos estavam viralizando, e eu falei, nossa, peguei esse hook, esse é um ótimo exemplo. Foi um hook 100% do orgânico, que eu falei, não, eu preciso chamar um pouco mais de atenção. Já tinha uma headline muito boa, só que eu falei, tô falando de alimento, eu vou mudar o formato React desse vídeo original. Então, eu vou pegar um conjunto de cinemáticas ali que falem sobre a mesma coisa, tenham uma congruência visual, obviamente, com o que eu tô falando, só que eles chamem muita atenção e sejam coisas que a pessoa voluntariamente ali já vai assistir. Então, são vídeos que chamam muita atenção. Então, é muito possível você criar essa congruência da sua copy e do seu anúncio em si e converter ali no clique, só que usando mecanismos ali, estratégias de coisas que a pessoa realmente queira assistir, que a pessoa fique. Tá, eu vi que você falou, só aí uma última pergunta para liberar o pessoal também. Eu vi que você falou sobre, me chamou a atenção a questão que você não colocou também a importância de
de se testar aí outras contas, né, com a mesma, como sendo uma das variáveis aí também da questão dos criativos, né? Você disse que aconteceu de estar escalado com um anúncio por 2 meses, a conta caiu e depois não performou mais, né? Então, assim, é notório que a conta tem um fator determinante também aí no sucesso dos criativos, né? E eu queria perguntar para vocês, assim, como é que vocês fazem esse planejamento, né, de passar, de repente, se é que fazem, né, tipo, tá escalando um criativo numa determinada conta. Você já abre aquele mesmo criativo em outra conta, já para poder aquecer aquela outra conta, ou já para poder testar uma outra estrutura de tráfego? Você roda Brasil ou fora? Os dois. Pronto, beleza. No Brasil, eu acredito que ainda é utilizado bastante o CBO, né? A questão de duplicação ali de campanha e provavelmente o bid cap também. Nos Estados Unidos, hoje em dia, assim, o que mais funciona é o bid cap e a baiana, né? Que é o 1,51 ali. Cada um tem uma estratégia diferente de como fazer isso, mas o que a gente pesa aqui, de fato, é que a gente percebeu também um padrão. Um criativo bom, ele vai funcionar em múltiplas contas. Sim. Né? Um criativo muito bom vai funcionar em múltiplas contas. Então, basicamente, se a gente pegar esse criativo e testar numa conta A, ele vai testar ali, beleza, passou do dia de teste, não vendeu, ele é descartado. Porque se a gente for pensar nessa questão de variável conta em todos os testes, a gente vai ter o dobro de prejuízo também se for ruim em todos os testes. Então, vale mais a pena a gente ir lá e testar esse criativo nessa conta. Se não deu, azar. Infelizmente, a gente vai pressupor que é o criativo e vamos partir para próximas... e vai subindo um criativo assim por conta, basicamente. Hoje a gente lateraliza muita conta. A gente tem, acho que, umas 250 contas de anúncio que a gente pega e coloca ali um criativo por conta, né? E o que a Isabelle quis dizer em relação a isso da campanha, a campanha ter caído, é que, na verdade, o criativo rejeitou. Então, tipo assim, começou a rejeitar em massa, né? E aí... O criativo, entende? E aí acabou. O criativo começou a rejeitar, então ele estava lateralizado em múltiplas contas, em múltiplas campanhas, mas ele começou a rejeitar em uma conta, aí do nada rejeitava em outra, não conseguia subir mais, a performance de alguns começou a cair, então ele Nesse morreu. Caso, vocês usavam a estrutura da escala baiana, né? Para poder fazer essa lata por causa disso, né? Exato. E aí, no caso, o ponto é, se um criativo vai bem ali, a gente duplica a campanha na pré-escala, né? Que é basicamente pegar aquela campanha ali e duplicar ela na mesma conta. Se esse criativo demonstra um sinal bacana, é um sinal que, tipo, a gente pega ali, que é basicamente o custo por IC, e tanto o custo por IC quanto a quantidade de venda ali que ele vai fazendo, né? A gente tem uma métrica, que se eu não me... É porque eu não cuido da parte de tráfego aqui, mas, se eu não me engano, é tipo $40 o custo por IC, né? Geralmente, a gente vai lá e testa ele em outras contas para ver se ele performa. Mas o que acontece, geralmente, Omar, é que um criativo ele tem uma vida útil, né? Tipo, não uma vida útil, mas assim, ele tem um teto de quanto ele vai trazer de resultado. E aí que tem um perigo, tipo assim, tem criativos que eles vão vender 1 milhão e tem criativos que eles vão vender 50 mil. Então, a gente achou uma maneira mais inteligente de, tipo, não precisar forçar tanto criativos que vendam 50 mil para que eles tentem vender 1 milhão, e eles nos entregar 50 mil e tá tudo bem. A gente vai focando em vários de 50 mil também, né, e formando ali um ecossistema de criativos também medianos, que vão nos dando ali 50 mil com tempo, exato. Então, a gente identifica o padrão de criativos que realmente aguentam ali uma escala, que é, por exemplo, o exemplo desse CV11, que estava em múltiplas contas, em múltiplas campanhas, e ele estava muito escalado, só que ele também chegou um momento em que bateu o teto dele, que às vezes era, tipo, muito maior. E aí, Matheus, qual é esse momento que você identifica que o criativo começa a valer a pena
pensar nessa lateralização dele, nessa dissecação dele? Qual é esse momento? Você fala, pô, Boa. esse aqui já tá começando a esgotar, agora eu preciso lateralizar para não morrer a oferta, né? Reoxigenar ela. Que momento é esse? No caso, não seria esse momento a gente não seria para reoxigenar a oferta, seria de fato para, tipo, escalar mais esse criativo, né? Tipo, para Isso. escalar mais esse criativo, a gente identifica justamente isso. Se ele está vendendo ali em um período de tempo, né? O parâmetro especificamente, eu não vou saber te dizer aqui, porque é muito mais voltado ao tráfego, mas supondo aqui, né? Eu sei a lógica. Basicamente, é um criativo que está ali rodando há seus, sei lá, 15 dias, vendeu mais de 10, está com ROAS acima de 1,3, né? E tem um custo por initiate checkout ali X. Aí a gente vai lá e fala, pô, vamos lateralizar esse criativo aqui em outra conta para ver o que acontece. O mesmo criativo ou você já faz as variações? Aí, que a Isabelle falou. A variação é um novo criativo, né? A variação é um novo criativo, então não é a mesma coisa. Ela entraria nisso, né? Ela entraria ali no momento de um criativo já validado. Exato. Tá. Isso só entraria em casos de bid cap, né? Talvez seja isso que você esteja perguntando. Não necessariamente de big cap, não. Não, Só variação queria seria entender, outro assim, teste. Se a gente pega e bota uma variação, esse criativo ele seria... Não, mas a variação estou me referindo ao criativo validado. Aquele criativo que é campeão. Independente da campanha e da conta. Isso aí Oi? seria o criativo variação, por ele ser um criativo novo, um criativo de teste, a gente não associaria ali as campanhas ou as contas. Inclusive, o tráfego nem se preocupa com relação a isso de é variação de que criativo, é variação de quê? Eles só realmente sobem e, se der bom, eles vão lateralizar ali nas campanhas, se der muito bom, eles vão lateralizar no sentido das contas. Mas sem esse casamento ali de criativo original e o remake daquele criativo original na mesma conta, por exemplo. Então, isso seria meio que irrelevante nesse sentido. Beleza. Tranquilo. Da minha parte, ok aqui. Obrigado aí aos dois. Valeu. Parabéns. William? Boa noite. Boa noite, todo mundo. Matheus, Isa, é incrível. Incrível essa causa. Agradecer o Trevisan aí que proporcionou isso. Incrível também, salve. Eu ia fazer a pergunta, só que o Merlin praticamente fez e foi praticamente toda respondida, que eu tinha uma operação que estava vendendo também com AD escalado. A conta caiu, não consegui voltar mais a vender, com o mesmo AD em outras contas. E aí o Matheus explicou que tem que aceitar, né? É isso mesmo. E eu ia pedir para ele se ele pudesse disponibilizar esse docs aqui para mim, que eu preciso decorar isso. Incrível. O da Isa eu já salvei aqui também. O meu doc, você disse? É o seu, é. Pronto. Incrível, incrível. Modela Assim, ó, Big Idea em outros criativos. Em criativos uma coisa que acontece também, e eu já conversei recentemente com alguns outros donos de operação que acontecia isso. Tipo, às vezes você deu sorte e encontrou um criativo que encaixou na conta certa. Mas se esse criativo ele realmente é bom, ele vai se mostrar bom em outras contas. Então, às vezes tem o encaixe ali de você pegar, o criativo 1 na conta A, deu super bom, mas só deu nela. Então, aí você esquece essa conta, esquece esse criativo e deixa lá ele rodando nela. Porque se você continuar forçando esse criativo, forçando outros criativos nessa conta, ou forçando ele nela, você vai acabar perdendo esse criativo que está dando bom ali só para fazer mais. E a comprovação principal que você tem que o criativo ele não vai fazer mais é que ele não performou em outras contas. Pelo menos na prática aqui com a gente acontece isso. Então, quando acontece de um criativo performar em uma conta e a gente testa, lateraliza a campanha, continua performando, mas aí lateraliza em outras contas, não performa, a gente fala, vamos deixar esse criativo aí e deixa o acumulado dele dar lucro para a gente. Então, você vai sempre estar olhando ali o acumulado daquele criativo e não, os últimos 3 dias, ou o último dia, ou hoje. Você vai ficar olhando o acumulado. Então, nos últimos... Desde o dia que ele rodou até agora, né?
o quanto ele está me dando de ROI e de lucro. Vale a pena deixar ele rodando? Então, o que acontece aqui é, tipo, sei lá, tem criativos rodando há 10 dias, estão sem vender há 5, mas eles ainda estão com ROAS de, tipo, 2, porque teve um dia que ele vendeu 6, do nada. E ele está se pagando, não tem para que desligar essa campanha, tá ligado? Deixa lá. E aí deixa lá rodando. E aumenta. E aí ele passa 2 dias sem vender, mas ele ainda se paga e dá ROAS, no geral. E aí vai ter um momento em que ele vai começar realmente a ter um intervalo de tempo ali que ele vai parar de vender, as métricas vão estar estranhas, e aí, pô, beleza, aí faz sentido ir lá e desligar. Mas até ele entregar o máximo de lucro que ele consegue te dar ali, e ele mostrou para você que não consegue entregar esse lucro em outras contas, porque ele provavelmente não é um criativo tão forte quanto você acha que é, porque ele performou em uma só, vale mais a pena você focar em outros. E esse você considera, cataloga ele como tipo o criativo mediano, que é o criativo que vai te entregar, de pouquinho em pouquinho ali. Por muito tempo a gente fez essa coisa aqui, só que a gente sempre precisa de um criativo bom para sustentar esse criativo mediano, sabe? Então, tipo, o CV11 da Isabelle ali, por exemplo, sustentou por muito tempo os prejuízos e os testes desses criativos medianos. Só que quando esses criativos medianos engrenaram, o acumulado desses criativos medianos em campanhas ali compensou o CV11 ter parado de rodar, entende? Então, vale a pena também você focar em deixar rodando, a não ser, tipo, óbvio, se você tiver quantidade de conta para isso, vale a pena você pegar e deixar aquela conta ali meio que isolada, rodando aquele criativo, sabe? Já que está dando bom. Sim. Incrível isso que você disse, fez todo sentido, porque eu fiz alguns hooks para esse criativo e ele vendeu. Ele vendeu quase 1 milhão. Um criativo vendeu quase 1 milhão. Massa. E aí você fica naquela, né? Porra, passou perto, hein? Passou perto. Mas assim, tem outras contas, não deu certo, mas eu te pedi esse material porque as minhas dúvidas foram todas respondidas ali, entendeu? Sim. Massa. Baseado não na oferta, mas sim no lucro em cada criativo. E assim você marcha, é isso. É o game. Gente, obrigado. Incrível. Valeu, hein? Tamo Valeu, junto. Valeu William. mesmo. Juliana? Oi, Matheus, boa noite. Boa. A minha dúvida, na verdade, é sobre a organização, aquela parte que você falou sobre a nomenclatura de criativos, só não entendi a parte de quando a gente tem, por exemplo, 5 criativos, são 5 hooks e 5 bodies, e então a gente pode fazer 5 vezes 5 de combinações, e aí eu não entendi como você nomeia eles, tipo H1, B1, H1, B2, sei lá. Pronto. Basicamente, a lógica dos criativos aqui, elas são da seguinte forma. Eu vou compartilhar a tela aqui, porque eu acho melhor. Ver se vocês estão conseguindo ver aqui. Uhum. Sim. Pronto. Basicamente, aqui, os criativos, eles são, tipo, divididos, né, em tipos de criativo, primeiro, né? Tem o criativo original, o original em vídeo, no caso. Tem o remake, que é exatamente essas variações, que aí eu vou mostrar aqui. E tem o estático, que são os criativos em imagem, basicamente. Aí as nomenclaturas são tipo o copy, a sigla do copy, a levada do criativo, levada. Aí depois não vai ser mais com underline e hífen, levada, o criativo e o hook, basicamente. Então, assim, na prática, por exemplo, né, eu acho que é melhor mostrar aqui na prática, Isabelle, a sigla dela vai ser IV, né, Isabelle do Vale. Aí eu já sei quem é o copywriter. Aí vai ter o underline, a levada, por exemplo, primeira levada, né, de criativos, o criativo 01 com o hook 1, né? E aí eu vou lá, abro aqui e coloco, por exemplo, o nome da oferta. Sei lá, o nome da oferta pode ser PL1, na plataforma Facebook, e o editor é o Paulo Sampaio, por exemplo. Ah, tá, Então, entendi agora. aí aqui basicamente é um original. Aí em uma levada, o que a gente faz é isso daqui, né? Tipo, o criativo 1 com hook 1, criativo 1 com hook 2 e hook 3. Aí aqui no caso a gente já sabe que esse é um criativo original,
feito pela Isabelle, e as três variações de hook aqui. Aí, quando a gente quer fazer um remake, a gente vai lá e pega, por exemplo, o criativo com o hook 3 da Isabelle performou, a gente quer fazer um remake de empilhamento de hook. Aí a gente vai lá e pega aqui e coloca só o underline aqui, empilhamento de hook 1, por exemplo. A gente já sabe que é remake e... E o editor que escreveram ou editaram aquele remake em si, se não forem os mesmos do original, mudam também. A gente troca. Aham. Aí, no caso de estático, basicamente a gente segue a mesma lógica, só que ao invés de usar a levada normal, a gente levada 1E, apaga isso daqui, apaga o editor, pronto, basicamente. Aí a gente já sabe, tipo, por nomenclatura, o que é cada coisa. E aí o que às vezes existe é, tipo, esse criativo aqui, com várias variações, tipo, depois ele performou com empilhamento, aí vem um avatar 1, aí pode ter o avatar 3, né, tipo, basicamente isso. Aí a gente sabe todas as informações desse criativo por aqui. Não, Então, perfeito. E é mais fácil quando a gente lê métrica com o Cloud, por exemplo, porque ele já entende, sei lá, a taxa de assertividade de remakes de empilhamento de hook, ou a taxa de assertividade de remakes de avatar, porque na nomenclatura ali já diz tudo. Perfeito. E só uma dúvida, esses números aí são os mesmos que vocês colocam na escrita da copy do criativo? Isso. Beleza, perfeito, obrigada. Era isso mesmo. Que a gente acaba se perdendo, são muitas variações. Exato. Então, é isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Bora, pessoal, se não tiver mais dúvidas, a gente encerra aqui, porque os caras trabalham hoje, hein? Passaram o ouro aqui para vocês e passou de 2 horas ali já de call. Então é isso, né? Acho que ninguém mais... Gente. Não, acho que a galera sanou as dúvidas ali. Legal. É isso, gente. Valeu. Muito obrigado aí por vocês terem participado. E é isso. Fechou? Valeu, galera. Valeu, hein? Obrigado, Isa. Incrível, Obrigado, valeu, gente. Matheus. Obrigado a todos que estavam presentes. Fechou? Fechou. Boa noite. Valeu. Boa noite, galera. Boa Boa noite. noite. Valeu.